Boa noite, eu vou estar aqui agora iniciando uma live e hoje eu vou começar a fazer diferente. Hoje eu vou fazer algo que Deus colocou no meu coração, eu estou um pouco rouca, mas eu vou iniciar aqui louvando o Senhor com um hino. Sabe que Deus quer falar no coração de alguém através deste louvor. Como vocês podem ver que eu estou um pouco rouca, mas sei que Deus vai abençoar. Sei que a promessa é maior que a dor. Sei que você não desistiu e nem parou, mesmo com motivos para desanimar. Um vencedor como você tem histórias para contar. Colecionador de sonhos, sobrevivente no deserto, sua alma não envelhece e na oração se fortalece. Sabe o que é isso? É a promessa que está de pé. Sabe o que é isso? Você só vê com os olhos da fé. Sabe o que é isso? É maior do que você, sabe o que é isso? Deus jamais de ti vai se esquecer, tem promessa pra acontecer, tem pergunta sendo respondida, a promessa não foi esquecida, tem provisão de Deus chegando. Tem favor de Deus pra sua vida, tem alívio nessa caminhada, tem pão e água, não vai te faltar nada, a promessa ainda está de pé, meu irmão, pode descansar o coração. Colecionador de sonhos, sobrevivente no deserto, sua alma não envelhece e na oração se fortalece. Sabe o que é isso? É a promessa que está de pé. Sabe o que é isso? E você vê com os olhos da fé, sabe o que é isso? É maior do que você, sabe o que é isso? Deus jamais de ti vai se esquecer, tem promessa pra acontecer, tem pergunta sendo respondida, a promessa não foi esquecida, tem provisão de Deus chegando, tem favor de Deus pra sua vida, tem alívio nesta caminhada, tem pão e água, não vai te faltar nada, a promessa ainda está de pé, meu irmão, pode descansar o coração, descansa na sombra do Onipotente. Deus é Deus que surpreende, se foi Deus quem te prometeu, Ele não se arrepende, vai ser de repente, vai ser de repente, vai ser de repente. Descansa na sombra do Onipotente. Deus é Deus que surpreende, se foi Deus quem te prometeu, Ele não se arrepende, vai ser de repente, vai ser de repente. Pode descansar na sombra do Onipotente, tem pergunta sendo respondida, a promessa não foi esquecida, tem provisão de Deus chegando, tem favor de Deus pra sua vida, tem alívio nesta caminhada, amém? Glória a Deus, tem promessa de Deus, tem pergunta sendo respondida, amém? Que Deus abençoe vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui um pouco rouca, mas eu trouxe aqui a mensagem da palavra do Senhor através do louvor. Não ficou perfeito, mas eu sei que Deus vai receber. E Deus quer falar através desse louvor.
Tem pergunta sendo respondida. A promessa não foi esquecida. Tem provisão de Deus chegando. Tem favor de Deus para a sua vida. Tem alívio nessa caminhada. Tem pão e água e não vai te faltar nada. A promessa está de pé. Descansa na sombra do Onipotente. Amém? Sabe que Jesus te ama. Ele manda falar aqui para vocês. Não ficou perfeito, estou um pouco rouca. Mas o Senhor está mandando falar para você nesta noite que Ele te ama e que você é especial para Ele. Independente da situação que você esteja vivendo ou que você se encontra. Sabe que Jesus não te esqueceu e não te abandonou. E eu vou estar aqui trazendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos. No livro de Romanos 8:31, que diz assim: Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem a potestade, nem o presente e nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então venho trazer aqui uma palavra do Senhor muito abençoada, muito linda, qual Ele colocou no meu coração. Qual diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se você tem Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, então você não precisa se preocupar com nada. Se Deus é com você, quem será contra você? Por que a palavra do Senhor está dizendo dessa forma? Porque Deus, Ele peleja por nós. Deus, Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. Ele guerreia as nossas guerras, Ele peleja as nossas batalhas, Ele vence por nós. Então nós não temos que temer o inimigo, nós não temos que temer a afronta do inimigo, do acusador, daquele que aponta o dedo, aquele que aponta a falha, aquele que critica. Amém? Nós não temos que temer. Eu gostaria de saber se o som tá, se alguém me respondesse para mim se o som tá bom, se tá dando para ouvir, amém? Porque eu tô um pouco rouca, amém? Tá dando para ouvir bem? Então nós não temos que temer a afronta, as acusações dos nossos inimigos, porque isso acontece na nossa vida. E aqui está falando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer que ninguém pode com Deus. Quer dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então nós temos que temer problemas, dificuldades, aflições, porque se Ele é com nós, quem será contra nós? Amém? Aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aqui nós podemos ver que Deus, Ele não poupou nem seu próprio filho, por amor de nós. Ele não poupou ele não, por quê? Porque Ele enviou seu filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por Ele.
para que o mundo fosse salvo por ele. Como está lá no Evangelho de João 3,16, a palavra do Senhor fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele não poupou o seu único filho para quê? Para nos dar o direito à salvação, à vida eterna. Por quê? Porque ele nos ama. Claro que ele amava seu filho, mas ele nos ama. Então ele não poupou nem o seu próprio filho. Como ele não nos dará outras coisas, quer dizer que ele cuida de nós. Ele supre as nossas necessidades. Deus, ele não nos abandona. Deus, ele não nos deixa só. Independente das condições financeiras, independente de todas as situações que você se encontra. Talvez você tenha dinheiro lá na sua conta bancária, mas você não tem saúde, você não tem alegria. Talvez você já perdeu a tua fé no meio da caminhada, de tantas dificuldades que você está enfrentando. Mas saiba que Deus, ele não te abandona, Deus, ele não te deixa só, porque ele te ama. Porque ele não poupou nem o seu único filho, ele poupou por amor a mim e por amor a você. E aqui a palavra do Senhor também fala: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quem tentará acusações contra mim e contra você? Quem? Se nós temos um Deus que nos justifica. Aqui está falando. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então você não precisa se preocupar. Se tem alguém te acusando de alguma coisa, apontando você, falando que você fez algo que você não fez, às vezes, como eu falei, caluniando, difamando. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque o Senhor colocou ela no meu coração. Eu busquei a direção do Senhor para que eu estivesse aqui transmitindo essa palavra. Então, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Porque nós temos um Deus que nos justifica. Saiba que todos aqueles que fazem mal, tanto para mim quanto para você que está aí me ouvindo, vai ter que prestar conta diante do tribunal de Deus. Porque Deus não deixa nada impune. Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Pois é, tá vendo, nós temos problemas, diversidades, mas temos um Deus que cuida de nós, que nos defende, que nos guarda, que nos livra, que abre portas que estão fechadas, que endireita caminhos que está torto. Deus, ele é fiel e ele te ama. Ele está mandando eu falar para você que ele te ama. Jesus, ele te ama. Por que Jesus aceitou morrer na morte de cruz? Por amor a mim, por amor a você. Nós podemos ver que quando ele estava ali, no Monte das Oliveiras, onde ele estava orando, antes de os soldados irem prender ele falou, ele começou a orar e começou a sentir aquela dor, aquela angústia, o sofrimento que ele ia passar. Mas ele falou, o que ele falou? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. Então, ele podia ter desistido ali. Porque ele pediu para Deus afastar dele aquele cálice. E qual que era esse cálice? O cálice de sofrimento, o cálice de dor. Então a palavra do Senhor fala aqui que Deus não poupou nem o seu próprio filho. Olha o que ele sofreu por mim e por você, e às vezes nós não fizemos caso disso. A palavra do Senhor fala: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, 6. Então vamos dar valor naquilo que ele fez por mim e por você. Entrega o teu caminho na mão dele. Senhor, faz de mim a tua vontade. Cura minhas feridas, sara, resolve os meus problemas.
quer que nós honramos Ele, porque Ele deu o que Ele tinha de melhor para nós, foi sua vida. Ele deu o que Ele tinha de melhor para nós, sua vida, Ele se entregou por nós. Então Ele quer que nós damos uma honra para Ele, que nós damos aquilo que Ele merece, porque Ele deu a sua vida por nós. Então Ele quer o quê? A nossa entrega, que nós adoramos o Espírito e verdade, que nunca nós deixamos Ele em segundo e terceiro plano. Amém? Quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus, e que também intercede por nós. Olha para vocês verem que benção. Quem nos condena? Se nós temos um Deus que nos justifica. Porque as pessoas muitas vezes querem condenar a outra. Às vezes acha que é melhor do que a outra. Às vezes a pessoa errou, falhou, já quer condenar, já quer crucificar. Aí quando nós começamos... E quem somos nós para julgar o defeito e a falha da outra, o pecado? Tem gente que quer nos condenar, às vezes quer nos crucificar vivo, só porque errou, porque caiu e tropeçou. Não. Nós temos um Deus que nos justifica. Errar todo mundo erra, falhar todo mundo falha. Nós não podemos ficar ali naquele erro para sempre. Não, levanta a cabeça, sacode a poeira. E o que que nós temos que fazer? Tomar o caminho certo. Fazer o que é correto. Amém? Eu não estou aqui para julgar defeito de ninguém, mas eu fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou passar para vocês. Então aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Nós somos seres humanos e somos falhos, sujeitos a cair e a tropeçar, sujeitos a falhar. Mas Deus cuida de nós, Deus tem o melhor para nós nessa terra. E aqui também está falando que Ele também intercede por nós ao Pai. Jesus, Ele intercede. Já imaginou que benção? Ele fica olhando para nós aqui, vendo como que nós estamos. Aflito, desesperado. E a palavra do Senhor fala que Ele intercede a nós por Pai. Quem que é o Pai? Deus. Nós temos um advogado, temos um juiz que cuida de nós, que zela por nós e zela pelo nosso nome. Então por que você está chorando aí pelos cantos da tua casa? Desesperado. Jesus está te vendo. E nessa noite Ele vai interceder ao Pai por você. Aqui, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aqui está falando, quem nos separará do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui está falando que nada pode nos separar do amor de Deus. A perseguição, a fome, ou a nudez. Nada pode. Não quer dizer que nenhum problema que você está enfrentando pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que morreu por mim e que morreu por você. Nada pode. Nada pode. Deus, Ele está conectado conosco 24 horas por dia. Então não é por causa de um problema, de uma dificuldade grande, a fome, talvez você não tenha aquilo de comer direito dentro da sua casa, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Podemos passar e lembrar que há uns 10 anos atrás não estava acontecendo o que acontece hoje. E cada dia está ficando pior. A palavra de Deus fala que dias piores virão. Se nós achamos que está difícil agora, dias piores vão vir. Mas a palavra do Senhor está falando aqui que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então, independente da situação que nós estamos vivendo, nada pode nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que fala da nudez? Porque talvez você não tenha uma roupa bonita, conforme você queria para usar, para vestir. Então não é por causa disso que você não pode se prostrar diante de Deus e adorar Ele em espírito e em verdade. Adora Deus. Deus quer a nossa adoração, porque Deus não poupou Ele por amor a mim e a você. Ele quer o nosso melhor. Ele quer uma nossa entrega, cada dia mais. Aí você fala, nossa, eu tenho buscado, eu tenho consagrado, jejuado. Não, dê o seu melhor para Deus. Cada dia que você acordar, agradece Ele pelo dia que Ele te permitiu viver, acordar com saúde para você trabalhar. Agradeça a Deus por tudo. E quando nós, mesmo que às vezes nós temos pouco, a palavra do Senhor fala que fosse fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Deus, Ele julga a tua causa. Deus está mandando eu falar para você que Deus, Ele julga a tua causa. Ele é juiz. Ele julga. E não vai deixar os teus inimigos impunes, porque o que fazem aqui vão pagar, vai prestar conta. Jesus, Ele nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele não quer que ninguém toque em nós. Você tem um filho, suponho, você tem um filho, você tem uma filha. É como alguém vai lá e machuca teu filho, bate no seu filho, prejudica ele. Você não vai achar ruim? Você não vai lá querer revidar na hora? Você não vai lá defender o seu filho? Você vai correndo lá defender seu filho. Nossa, meu filho está em perigo. Aí você vai lá correndo defender seu filho. E da mesma forma Deus... Se nós estamos passando por algum problema, seja conjugal, no seu lar, ou se Ele vê que você está passando necessidade, se você está buscando Ele, se você está sendo fiel a Ele, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, Ele vai te socorrer e não vai deixar ninguém te machucar. E se tocar em você, está tocando a menina dos olhos dele, Ele vai vingar, Ele vai fazer justiça, porque Deus é a mesma coisa. Se alguém ferir teu filho, você vai deixar? Por isso mesmo, não vai lá socorrer teu filho, você não vai fazer nada. Eu tenho certeza que você não vai deixar alguém bater no seu filho. Se você ver alguém bater, você vai correndo lá defender o seu filho. E da mesma forma, Deus tem esse carinho, esse cuidado por nós também. Se você está correndo perigo, Ele vai dar livramento. Ele vai lá te socorrer. Talvez você está caminhando ali com o seu carro. Ele acampa os seus anjos ali ao teu redor e guarda, livra de acidente. Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Às vezes a gente não percebe a grandeza do nosso Deus e como Ele é fiel. Então aqui está falando, quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Se Ele que nos justifica, porque Ele levanta do seu trono e nos defende. Ele levanta do seu trono e nos defende. Com Deus não tem falsidade. Com Deus tem disse-me-disse, falatório, não. Ele não agrada. Talvez as pessoas estão fazendo mal para a gente nas nossas costas e nós não estamos vendo. Mas Deus está vendo. A palavra de Deus fala que os olhos dele estão como chama de fogo, contemplando os bons e os maus nessa terra. Então Ele está fazendo o impossível para mim. Ele está fazendo o impossível para você. Ele cuida de nós. Quantas vezes ali os discípulos estavam andando com Ele e Ele estava ali sempre orando para os discípulos, pedindo para que Deus livrasse os seus discípulos do mal, protegendo eles, cuidando deles, no mínimo detalhe, ensinando para eles as sagradas escrituras, aquilo que eles podiam fazer, aquilo que eles não podiam. Porque a nossa vida com Deus é como se nós estivéssemos aprendendo cada dia mais. Porque Ele estava assim sempre palestrando, sempre ensinando a palavra dEle. Sempre alimentando aquela multidão que acompanhava Ele. Ele estava ali sempre ensinando. Ensinando o quê? O caminho para que nós pudéssemos chegar a Deus. Porque Deus, Ele quer o melhor para mim. Deus, Ele quer o melhor para você. Por isso que Ele não poupou seu filho. Por isso que Ele se entregou a Jesus.
para morrer na cruz por mim e por você, por amor. E vocês às vezes você olha, vê o seu filho no vício, você se desespera, você tá ali triste, às vezes chora até buscando a casa, mas Deus está falando aqui que tem pessoas que estão chorando buscando a casa e sabe que Ele te ama e vai te dar vitória, vai te dar uma solução para esse problema, porque Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz o melhor por nós. Então Ele é digno de louvor e adoração, porque Ele não nos abandona. Amém? Deus abençoe Isamara Afonso, Lucimar Fátima, Jurandir, Celso Custódio, Severina Luiz, Deus abençoe, abençoada, Elisângela, Deus abençoa. Sabe que Jesus ama vocês e você é especial para Deus, como eu estava falando aqui. Porque estou certo que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada pode nos separar dele. A não ser que você não queira estar com ele. Porque não é problema, não é motivo. Nenhum problema que você esteja passando é motivo. Como falou ali, a fome, a nudez. Se você está enfermo, nada é motivo para você abandonar Jesus. Nada é motivo para você abandonar o barco. Nada. Ele veio aqui porque Ele te ama, Ele quer acrescentar a tua fé. Ele está falando aqui que Ele quer acrescentar a fé de muitas pessoas. Ele veio aqui para ajudar você a caminhar, para ajudar você a alcançar o teu objetivo e alcançar o nosso alvo, que é o céu. Nós podemos ver que como que nós estamos vivendo, como está ficando difícil. As coisas estão ficando difíceis. Você liga lá a televisão, é só notícia ruim. Você entra ali nas redes sociais, é só notícias ruins. Mas por que está acontecendo tanta coisa ruim assim? A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E a palavra do Senhor fala que ele veio. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida para nós e vida com abundância. Então entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Porque Ele fará justiça por você nas tuas causas. Ele vai te ajudar. Ele vai te conduzir por caminhos planos. Porque às vezes está difícil. Talvez nós não estamos conseguindo. Mas Ele nos ajuda. Nós podemos ver aquela mulher samaritana. Ela chegou até aquele poço para buscar água. Aquela mulher que era condenada pela sociedade, porque ela tinha tido vários maridos, e o marido que ela estava ali agora, atualmente, não era dela. E Jesus, ele passou para aquele lugar, ele ia para Samaria, ele ia caminhar para outro lugar, mas Jesus mudou o trajeto dele. Ele fala que ele precisava passar por Samaria. Por quê? Porque ele queria ter um encontro com aquela mulher. Aquela mulher, podemos ver, penso comigo, que ela estava pedindo socorro. A sua alma estava aflita. Talvez ela queria sair daquela situação que ela estava. E ela não conseguia sair sozinha, porque ela não tinha força. Ela queria ser liberta, mas ela não conseguia. Então, às vezes tem problema que você quer sair dele, mas você não consegue sair daquele problema sozinho. Como aquela mulher não conseguia, samaritana, ser liberta daquele problema, daquele mal que ela se encontrava. Ela não conseguia ir sozinha. E às vezes nós temos problemas e situações da nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, que nós não conseguimos sair dele sozinho.
Mas nós podemos ver que Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. E ele chega ali e começa a conversar com ela. Aquela mulher era rejeitada na sociedade. Ninguém conversava com ela. Ela era desprezada, ela era humilhada. Mas por que ela se encontrou nessa situação? O diabo ele armou um laço para ela e ela caiu. Por quê? Pegou porque ele sabia o ponto fraco dela. Ele sabe o meu ponto fraco e o teu ponto fraco. Então qual arma que ele vai usar? Ele vai usar o ponto fraco meu, o ponto fraco seu. E ele sabia o ponto fraco daquela mulher e ele usou ela para derrubar ela, para destruir ela. Mas Deus, ele é misericordioso. Ele chegou na vida dela, na casa dela na hora certa. Jesus, ele não atrasou, ele chegou na hora certa. Por que ele foi passar justo para aquele lugar naquela hora? Porque ele era o momento que ele ia agir, porque ele já sabia que talvez ela não estava mais aguentando viver aquela situação que ela estava vivendo. Mas ela não conseguia sair daquele problema, ela não conseguia sair daquela situação sozinha. E isso acontece comigo, acontece com você. Tem problemas e situações que nós não conseguimos resolver sozinho. Mas se nós temos um Deus que faz por nós. Jesus foi ali para ajudar aquela mulher. E Jesus está aqui hoje. E Ele quer te ajudar. Ele quer fazer o impossível acontecer na tua vida, na tua casa. Então começa agora a clamar Ele. Começa a buscar Ele na madrugada. Deus está mandando eu falar para você. Buscar Ele na madrugada. Por quê? Talvez tem pessoas que estão perdendo o sono e não estão dormindo. E nesse momento que você está passando a tua noite em claro aí, que você põe a tua cabeça no travesseiro e não dorme, estou falando isso porque tem pessoas que estão passando por isso. O Espírito Santo está me mostrando que tem pessoas aqui que colocam a cabeça no travesseiro e não dormem porque não tem paz. A luta está aí dentro da tua casa, o teu problema está aí te afligindo. Mas sabe que Jesus está contemplando. Vai clamar Ele, vai dobrar o teu joelho. Porque Ele vai te dar vitória. Ele vai te socorrer. Porque Ele foi socorrer a mulher samaritana. Ele foi ajudar aquela mulher, que muitos não davam nada por ela. Vou resumir aqui, mas a palavra do Senhor fala que ela saiu dali liberta. Aqueles atos que ela estava praticando, ela não praticou mais, porque Jesus fez um milagre na vida dela. Ela saiu ali anunciando que ela tinha encontrado um profeta que falou que tudo aquilo que ela estava acontecendo com ela foi anunciar quem? Jesus. Nós podemos ver a transformação, a libertação daquela mulher da água para o vinho. E esse Jesus que eu estou falando dele, pregando ele aqui, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele pode mudar a situação. Esse problema difícil que você está passando pode transformar ele, como transformou a água no vinho. Ele pode mudar, reverter. Mas através do que? Da nossa oração, da nossa petição. Clama ele agora neste momento. Ele está mandando eu falar para mim, para você. Clama ele. Clama. Coloca diante dele o teu problema. Coloca diante dele a tua situação. Talvez essa situação, esse problema veio na tua casa, na tua família, foi para te aproximar mais de Deus. Como está falando aqui, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada pode nos separar, mas sim, esse problema teu quer te aproximar de Jesus. Não te separar, te aproximar mais dele. Fazer que você seja mais íntima dele. Então dobra o teu joelho na madrugada, Deus está mandando falar para você. Adora Ele, canta um louvor para Ele. Faz o teu impossível para Ele, que Ele vai fazer o impossível para você. Você olha, não tem jeito. Tem pessoas que falam, Deus, o Senhor está falando para mim, que tem pessoas que têm problemas e situações que você está olhando e fala, não tem jeito. Não tem como eu resolver esse problema, eu solucionar esse problema.
Mas Jesus está falando para você que tem resposta. Deus está mandando falar que tem porta aberta. As portas que estão trancadas, as portas que estão fechadas, Ele vai abrir. Ele vai resolver o teu problema. Vai conduzir você em passos verdejantes. Ele vai refrigerar a tua alma, como está ali no Salmo 23. Ali ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, se o Senhor está conosco, nós não temos que temer mal algum. Ele vai refrigerar a tua alma, vai te dar paz, vai te dar o conforto, o aconchego que você precisa. Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, Ele te ajuda. Como está lá em Salmo 46. Meu socorro, o Senhor Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Então Ele é nosso refúgio e fortaleza. Nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tem pessoas que estão precisando buscar Ele, dobrar o joelho. Entrega o teu caminho na mão dEle. Ele é o teu socorro. Eu tenho certeza absoluta, se você dobrar o teu joelho, ao que terminar essa live, a hora mesmo, no meio dessa oração, você começar a clamar Ele, da maneira que você está sentado, ouvindo aí, Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai te responder o teu clamor. Deus é fiel. Deus é o nosso ajudador. Nosso Deus é forte. Ele cuida de você nos mínimos detalhes, Ele manda de falar. Não preocupa com aqueles que estão falando mal de você e zombando, não. Ele coloca seu basta nisso hoje, Ele manda falar. Que essas pessoas que estão fazendo isso com você, Ele vai colocar um basta nisso hoje. Hoje. É hoje que Ele vai colocar um basta nisso. Porque na frente, às vezes, a pessoa é uma coisa e nas costas ela começa a zombar, criticar, falar mal, apontar dedo, apontar as falhas. Mas ninguém é perfeito. Quem somos nós para julgar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo? Ninguém é perfeito. Jesus era perfeito. Mas nem assim eles davam paz para ele. Ficava procurando motivo para acusar ele, procurando motivo para matar ele. E até que conseguiram matar, mas foi porque Deus permitiu. Deus permitiu. Mas até que chegasse a hora dele, nós podemos ver que ele fugia de uma cidade para outra, por causa da perseguição. Estavam sempre ali procurando uma forma para acusar ele, para matar ele. O ódio que eles tinham dele era grande, porque ele anunciava a palavra. Ele anunciava a palavra de salvação, de cura, de libertação. E aonde passava, aquela multidão acompanhava ele, porque queria estar com ele. E isso causava inveja, isso causava ciúme. Por causa da multidão acompanhava ele. Mas Jesus não falou nada, Jesus não revidou. E Jesus vigiava. Muitas vezes ele tinha que sair de um lado e sair para o outro. E os discípulos o acompanhavam. Aí tinha dias que ele tinha que voltar naquele mesmo lugar onde ele já tinha passado, onde aquelas pessoas já estavam procurando matar ele. E os seus discípulos que estavam com ele falavam: mestre, eles querem te matar, você vai voltar para aquele lugar? E Jesus falava: é necessário. É necessário eu passar para aquele lugar novamente, porque tem uma alma lá que precisa de ouvir minha palavra. Tem uma alma que precisa de mim. Então, por causa de uma alma, e essa uma alma é você que está aí me ouvindo.
Tem bastante gente aí, mas uma delas é você. Sabe que você colocou, Deus te colocou aqui para ouvir essa palavra. Você não está em vão. Foi Deus que te colocou aí, foi o Espírito Santo de Deus que fez você parar aí, para você ouvir. Foi o Espírito Santo de Deus. Talvez você está questionando por quê. Eu tenho passado por tantas decepções, tantas coisas ruins têm acontecido na vida, no meu passado. Tantas coisas ruins que aconteceu lá no meu passado. Por que, Senhor, que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu acontecer tanta tragédia, tanta desgraça na minha casa, na minha vida? Deus permitiu, sabe por quê? Para que você que hoje estivesse aqui ouvindo essa palavra. Porque quando está tudo bem, está tudo bom, aí a gente nem lembra que Deus existe, a gente nem lembra que Jesus existe. Eu passei por momentos difíceis para me chegar até aqui onde que eu estou hoje. Eu passei porque eu corria. Eu não queria saber de ouvir a palavra de Deus, não. Uma vez uma pessoa me deu um folhetinho da palavra de Deus para mim. Eu era adolescente para jovem. Minha família falava que não podia. Sabe o que eu fiz? Eu embolei ele, amassei, nem li, joguei fora. Sabe o que aconteceu? O negócio piorou na minha vida. O negócio estreitou de uma tal maneira que a situação minha foi clamar. Aí eu comecei a clamar ele, derramando lágrimas. Aí eu lembrei da oportunidade que eu tive ali e eu joguei ela fora. Eu tive a oportunidade de eu ter ouvido a palavra de Deus e eu joguei ela fora. Eu não quis. E porque eu estava com o coração meio endurecido. Tinha uma pedra aqui dentro. Sabe? Tinha uma pedra aqui. Aí o que Jesus fez? Quebrou que a pedra. E a palavra do Senhor fala que eis que tirarei de vós um coração de pedra e colocarei um coração de carne. E como é que foi que Jesus quebrou a pedra do meu coração? Na dor, no sofrimento, na lágrima. Gente, eu sofri tanto, eu chorei tanto. Eu passei por uma situação, nossa, misericórdia, quando eu deitava na cama, eu molhava o travesseiro de um lado, molhava ele do outro, de tanto que eu chorava. Olha o que eu tive que passar para me dar crédito à palavra de Deus, para me ouvir a palavra de Deus. Eu tinha um coração duro, coração de pedra, sabe? Eu tive que passar por esse processo de dor, de sofrimento. Aí sabe o que acontecia? Eu molhava o travesseiro de um lado, molhava do outro, por fim eu jogava ele para um lado. Aí aconteceu que eu deitava em cima só do lençol, molhava o lençol também, eu arrancava o lençol. Derramei ri de lágrimas. Por causa do quê? Da dureza do meu coração. Porque eu não queria ouvir a palavra de Deus. Deus permitiu isso acontecer comigo. Talvez você tenha passado por esse processo de dor, por quê? Porque Deus quer aproximar você dele. Quer que você se entregue, se lança, abre mais o teu coração, tenha mais amor, ama mais o teu próximo. Porque essa dureza de coração, minha, às vezes a sua, só faz nós sofrer, só faz nós chorar. Amargo, rancor, ressentimento, faz a gente sofrer. Aí você não tem alegria dentro de você. Se dentro do nosso coração nós guardar mágoa, nós guardar o ódio, não vai ter espaço para Deus, não vai ter espaço para alegria. Não vai ter espaço para tua fé. Não vai ter espaço para paz. Mas quando nós dobramos nosso joelho, quando nós nos rasgamos nosso coração diante de Deus e perdoamos, as coisas começam a mudar. As coisas começam a acontecer. Então, como eu estava falando, eu tinha um coração de pedra. Eu não quis aceitar Jesus, eu não quis ouvir a palavra dele. E eu paguei um quê? Um preço caro. Chorei lágrima de fel. Lágrima de fel. Mas eu olho lá atrás, eu não gosto nem de lembrar. Sabe? Mas foi necessário. Porque eu tinha um coração duro.
E muitas vezes a dureza do nosso coração faz nós chorar. Às vezes nós estamos com um problema grande dentro da nossa casa, do nosso lar, e às vezes nós não conseguimos enxergar e ver que o problema somos nós. Porque nós não abrimos nosso coração para Deus conforme nós temos que abrir. Nós nos entregamos para Deus conforme nós temos que entregar. A dureza do coração está aqui. Nós não conseguimos aceitar as coisas do jeito que elas são. Nós queremos, às vezes nós queremos mudar com as nossas próprias mãos. E tem coisas que nós não conseguimos mudar. Tem coisas que nós não conseguimos reverter. Conforme aquela mulher samaritana, ela não conseguia reverter a situação da vida dela, o quadro de vida de qual ela estava vivendo. E tem coisa que é só Deus. Então talvez é no pranto, na dor, que nós nos prostramos e nos humilhamos. Nós pedimos a misericórdia de Deus. Às vezes a gente vê a mãe quando está com o filho enfermo, vai para a UTI, vai para o CTI, o que vai fazer? Vai chorar. Vai pedir misericórdia pelo seu filho. Vai pedir para Deus. E talvez Deus permite a situação difícil chegar na tua casa. Para você lembrar que Ele existe, para você buscar Ele. Porque Deus, Ele quer ter intimidade conosco. Por que que Deus quer que nós tenhamos? Porque Ele deu seu Filho para morrer por nós. E a solução e a resposta é essa: Jesus. Só Ele tem a salvação para nos dar. Só Ele tem a saúde, a fé para nos ajudar. Então Deus quer que você se entregue o teu caminho na mão dEle. Entrega a tua vida. Deus quer que você busque Ele. Que eu não quero que você passe por problema que eu passei por causa da dureza do meu coração, que eu tinha um coração de pedra. Eu fui crescido nesse ritmo. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu tinha sede da palavra de Deus, queria conhecer Deus, mas eu não queria me entregar. Eu não queria renunciar. Eu corri mais que eu pude, mas não adiantou nada onde que eu estou aqui hoje. Talvez você tenha corrido. Talvez a pessoa vai pregar a palavra para você, anunciar o evangelho para você, você corre. Você não quer ouvir. Você não quer aceitar. Ah, mas eu tenho que fazer, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas quando Deus quer operar, quem que pede? Às vezes eu paro aqui, eu olho e falo, nossa, olha o que Deus fez na minha vida, olha de onde que Deus me tirou. Corri mais que eu pude, mas não adiantou nada. Então ninguém escapa da mão de Deus. Como está falando aqui, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nada nos separa de Deus. Quando Ele quer nos resgatar, quando Ele quer nos salvar, quando Ele quer mudar a nossa trajetória. Às vezes a gente está ali patinando e não sai do lugar. E Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer você prosperar. Deus quer mudar o teu ambiente de vida que você está vivendo. Deus quer mudar. Deus quer fazer coisa nova. Deus quer fazer coisa boa. Abre o teu coração para Deus. Entrega o teu caminho na vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele está mandando eu falar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega. Faça. Deus, faça a tua parte. Faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Deus vai fazer a dele. E quando eu abri ali o meu coração, eu cheguei a passar por uma enfermidade maligna. Fizeram um trabalho maligno contra a minha vida, de bruxaria. E eu já estava ali no fundo do poço, sabe? Deus permitiu passar, eu ia morrer. Eu estava vendo a minha sepultura ali aberta, da maneira que eu me encontrava, da maneira que eu estava, e Deus permitiu que fizesse o mal para mim. Porque eu corria dele, porque eu rejeitei a palavra dele, porque eu não quis dar crédito à palavra dele. Às vezes a gente olha assim, nossa, às vezes a pessoa pensa, nossa, acha que é melhor do que o outro. Nós somos pó. Nós somos formados do pó. E nós vamos voltar para o pó.
A palavra de Deus fala que quando nós morremos, o espírito volta para Deus que o deu. E o corpo volta para o pó, de onde que foi feito. Porque nós vemos da qual geração? Adão. Adão foi feito do barro. Deus fez aquele bonequinho bonitinho ali, desenhou ele com as próprias mãos, para nós podermos ver o amor de Deus por nós. Ele fez um homem, um bonequinho ali com a própria mão dele, com o maior carinho. Depois soprou na narina dele, soprou nas narinas o fôlego de vida. E com esse mesmo carinho que ele fez ali, o Adão, é o mesmo carinho que ele tem por mim e por você. Com esse mesmo amor que ele fez, ele falou, não, esse aqui, o homem, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Aí ele modelou tudo. O olho, o nariz, a boca. Que perfeição, Deus é perfeito demais, as mãos. Olha, gente, quanto órgão nós temos no nosso corpo, quantas células. É fígado, é rins, é pâncreas, é vesícula, bexiga. Para e pensa para você ver a perfeição de Deus. E Ele fez tudo com as suas próprias mãos. Olha a sabedoria que Deus tem, não se explica, não se compara. Deus, Ele é perfeito. Nós começamos a pensar a profundidade que Deus tem. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é fiel. Como eu falei, você está passando por uma situação difícil, talvez você está chorando aí pelos cantos da casa, porque Deus quer que você se aproxime mais dEle. Deus quer que nós buscamos mais a Ele. Ah, mas eu já estou, Deus quer mais. Deus quer uma entrega maior. Amém? Deus está querendo mais de mim, mais de você. E nota para você ver. Aí tem pessoas que conhecem a palavra de Deus que estão me ouvindo. Quanto mais nós clamamos a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, mais você não tem fé? Quanto mais nós buscamos a Deus, mais a nossa fé é acrescentada. Por quê? Porque nós estamos íntimos de Deus. Quando a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quanto nós mais buscamos a Deus, Deus fortalece nós e acrescenta a nossa fé. Deus, Ele fortalece a nossa fé. Ele acrescenta. Você crê que aquele problema que você está passando ali, ele vai ser passageiro, como a chuva de verão. Ele não vai ser a vida inteira. Não vai ser constante. É uma prova só. Deus está provando a tua fé. E ela vai passar. Mas para que ela passe, você tem que clamar a Deus e buscar a Deus, que esse problema teu vai ser resolvido. E tem problema que você não tem necessidade nem de você colocar a tua mão. Deus resolve o nosso problema. Amém? Então foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Assim como Ele resolveu aquele problema difícil daquela mulher samaritana. Aquele problema que Ele não conseguia sair dentro. Porque às vezes tem situações e problemas na nossa vida que nós ficamos ali rodando em círculo. Parece aquele emaranhado de gato. Aquele emaranhado que você não consegue sair dele. Não tem situações na nossa vida que é assim? Mas Deus resolveu o problema daquela mulher samaritana. Transformou ela, libertou ela. E Deus que resolveu o teu problema difícil também. Aquela mulher, o único que podia resolver aquele problema dela, mudar a vida dela, o quadro da situação da vida dela era só Deus. E Deus mudou, Deus reverteu a situação. E da mesma forma comigo e com você. É só o único. Tem coisas na nossa vida que não é falar, não é gritar, não é xingar, é Deus. Tem gente que usa até a força, né? Vai brigar, vai bater, para ver se muda. Não, é Deus. Tem coisa que nós resolvemos conversando, dialogando. Mas tem coisa que nem... Tem situações e problemas que não tem nem como dialogar mais. Tem famílias e tem lar que às vezes não tem mais diálogo, acabou. Mas aonde que você não consegue mais resolver, aonde que Deus entra. É a hora que Deus entra em ação. Quando você fala assim, ó, acabou, não dá mais, não tem jeito mais, aí Deus entra e mostra o poder dele. Faz o sobrenatural e o impossível. Amém? Vou estar aqui orando para que Deus possa abençoar vocês grandemente.
Amém? Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estou um pouquinho rouca. Fui fazer uma caminhada de manhã e eu tomei um chuvisqueirinho e eu fiquei rouca. Mas, glória a Deus, eu estou bem. Louvado seja o nome do Senhor. Estava com um problema sério de coluna, estava sentindo muita dor. Mas aí olha o que o clamor faz. Ainda que seja difícil o problema, a dor, eu não estava resolvendo com o remédio mais forte que tinha. Mas eu dobrei meu joelho. Falei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, põe a tua mão. Aquela dor, ó. Sabe o que acontece? Não estou tomando nenhum remédio. Estava tomando Tramol, aquele remédio mais forte que tinha. Estava tomando mais aquele de pirona de 1 grama. Nada, estava tirando a minha dor, eu não estava dormindo. A minha coluna, sabe o que acontece? Eu tenho problema sério de coluna. Isso já é de quando eu era adolescente. E eu nem sabia que eu tinha esse problema. Eu trabalhei muito, como eu morei na roça, né? A gente pega peso, esforça, né? E eu nem sabia que eu tinha esse problema. Agora eu vim descobrir meu problema, que é sério. Você sabe o que você deitar na cama e acordar travada? Eu estava dessa maneira. É insuportável a dor. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu não estou sentindo nada. Não estou tomando nenhum remédio. Quem faz isso? Deus. É dobrar o joelho, é clamar. Por isso que eu estou falando para você, clama a Deus na madrugada, que Ele vai resolver o teu problema. Eu olhava e pensava, falava, Deus, tem misericórdia, o que eu vou fazer? Nenhum remédio está tirando a minha dor. Mas talvez Deus estava querendo que eu clamasse Ele a mais, buscasse Ele mais, tirasse um tempinho mais para Ele. Talvez Deus está passando você passar por essa tribulação, por essa luta, por essa dor, para você buscar Ele a mais. E você vai ter resposta, vai ter solução. Olha aqui, eu não estou sentindo. Gente, eu não podia sentar. Eu não podia sentar. Sabe o que acontecia? A coluna minha laçava o meu nervo. Aí doía o corpo inteirinho, doía braço, doía perna, doía a ponta do dedão, a sola do pé. Doía tudo. Mas por que eu estou falando para vocês clamar? Isso aconteceu agora, semana passada, eu estava 15 dias atrás, só estava pela misericórdia de Deus. E hoje eu não estou sentindo nada, eu estou aqui sentada há quanto tempo? Quantos minutos eu estou aqui? Era eu sentar, já vinha aquela dor insuportável nas pernas. Vinha pro braço, vinha pro pescoço, era o corpo inteiro. Porque eu tenho problema na cervical, na lombar. Aqui em cima, mais embaixo na lombar. Mas olha aqui o poder de Deus. Por isso que eu gosto de cantar aquele louvor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então eu tô aqui pregando Deus que faz milagre. Ele faz a minha vida. Quantos testemunhos de milagre, de bênção que eu tenho. E Deus às vezes permite eu passar por esses momentos difíceis para mim estar contando aqui para você o milagre. Para mim estar contando. Eu já estou conseguindo fazer alguma coisa do meu serviço de casa, coisa que eu não estava fazendo nada. Eu não podia nem varrer a casa, nem esfregar o chão, para vocês verem. Eu já travava na hora. Nem esfregar um pano ali ou no chão não podia, já estava travando na hora. Mas olha aí o poder de Deus, gente. Por isso que eu estou pregando aqui, falando para vocês clamar. É a minha oração, é a sua. Eu não sou melhor do que você, nem você nem melhor que eu. Fala com Deus da tua forma. Não é palavra bonita. Não é aquela palavra bonita que vai fazer as coisas, a situação agradar a Deus, não. É a palavra, aquela oração que sai do fundo do teu coração. Aquela oração que você faz com a tua alma. É aquela oração que Deus recebe. Aquela oração que vem de dentro do teu coração. Ali você clama e Deus recebe a tua oração e te dá bênção, te dá paz, te cura, te liberta. Eu estava tomando Tramol junto e mais aquele de pirona 1 grama. É o mais forte que tem. Nada estava tirando a minha dor. Nada. Tinha hora que eu dava ânsia de vômito. E tinha momentos que às vezes até eu vomitava. Eu falo isso aqui pra vocês aqui chorando.
Sabe por que esse é o poder de Deus? Por isso que eu estou falando para vocês, clama a Deus na madrugada. Deus está mandando eu falar aqui para pessoas, clama a Deus na madrugada, que Ele vai te responder. Ele vai revelar para você coisas encobertas, coisas profundas. Ele vai falar com você assim como Ele está falando comigo. Assim como o Espírito Santo fala no meu coração, Ele vai falar no seu. Eu louvo a Deus. Teve dias aqui que eu estava fazendo live só pela misericórdia de Deus, porque eu tinha que ficar sentada. A dor que eu estava sentindo era insuportável. Mas eu já estou chorando aqui, contando o testemunho do milagre, porque só Ele faz o impossível. Só Ele tem o poder para mudar situações e reverter a sua situação. Assim como Ele reverteu a minha situação de dor. Assim como Ele chegou ali, naquela mulher samaritana, quando eu estava falando. Ele mudou o quadro dela e Ele mudou o meu também. Amém? Vou estar aqui fazendo uma oração para vocês. Faz a sua oração aí do jeito que você sabe. Amém? Do jeito que você sabe orar, clama Ele agora neste momento. Eu vou estar aqui intercedendo a Deus por você e vocês vão estar orando aí, buscando a Deus também. Se o teu problema está difícil, Deus Ele é fiel e vai resolver o teu problema assim como Ele resolveu o meu. Amém? Deus tremendo e santo, Deus poderoso. Eu já venho te agradecer, Pai, por mais um dia o Senhor me conceder a saúde, por mais um dia eu estar aqui, Senhor, diante da Tua presença, te adorando. Visita agora cada vida que se encontra, meu Pai, do outro lado, meu Pai. Em nome de Jesus, repreendo todo medo, toda a maldição que foi lançada, eu quebro agora, eu repreendo essa maldição, eu repreendo essa praga que foi lançada na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, que todo problema difícil, Pai, seja resolvido, seja solucionado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, entro dentro dessa casa agora, repreendo todo falatório, todo disse-me-disse, toda apontação de dedo, Pai, todo espírito de fracasso, de derrota, toda amargura, toda agonia nesse coração, eu repreendo em nome de Jesus. Todo mal, saia no nome de Jesus Cristo. Ô Pai, manifesta agora o teu poder dentro dessa casa, desse lar. Entrego agora esse problema difícil, Pai. Dá graça para essa pessoa buscar, Senhor, ao Senhor. Dá vitória, meu Pai. Dá um revestimento de poder. Dá alegria, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, entrego esses problemas difíceis agora nas tuas mãos e que o Senhor venha resolver e solucionar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa agora essas pessoas que estão me ouvindo, Pai. Honra a fé delas, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Que o teu nome seja glorificado e que o teu nome seja exaltado. Que toda obra maligna, toda obra satânica, que todo mal que está ofendindo essas pessoas, oprimindo, tirando a força, Pai. Eu repreendo agora todo mal. Em nome de Jesus, sai. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Que toda inveja, todo olho grande, sai das suas vidas agora. Que os seus caminhos sejam abertos. Em nome de Jesus. Que toda força contrária caia por terra. Seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus, seja abençoado. Nós vamos estar aqui novamente, se Deus permitir, em nome de Jesus, quinta-feira. Amém? Que Deus abençoe vocês. Espero que Deus possa estar falando do coração de vocês grandemente. Eu transmiti aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu podia estar trazendo outra palavra, mas foi essa que Deus me concedeu. Eu orei hoje o dia inteiro buscando uma direção, mas o Senhor me deu essa palavra. Então, o Senhor precisava falar com você nesta noite, tá? Busca Ele. Assim como Ele me deu alívio na minha dor. Talvez a tua dor não seja enfermidade. Talvez a sua dor seja outra. Um relacionamento seu, é algum problema na área sentimental ou na família, também, mas seja qual for o teu problema, Jesus está aí para solucionar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. E quinta-feira, gente, não esquece, venha participar comigo aqui de novo, 9h30. Amém? Venha quinta-feira participar aqui comigo, 9h30, 9h40, às vezes atrasa um pouquinho. Venha participar comigo aqui, novamente, em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você vai sair abençoado. Eu tenho certeza que vida vai ser transformada e vai ser mudada.
porque Ele mudou a minha situação, o quadro da minha história. Eu glória a Deus por isso, amém? Fica com Deus, uma boa noite, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém?